A Kiki está aqui no nosso vídeo do canal do YouTube hoje para dizer para vocês que amanhã é o dia do psicólogo, sim, dia 27 de agosto. E por isso que a gente está fazendo esses vídeos aqui no canal do YouTube todos os dias, falando sobre a escolha dos instrumentos da avaliação neuropsicológica. Hoje a gente vai continuar falando sobre a avaliação de autoestabilidade e superdotação, mas não perca o vídeo de amanhã, às 17 horas, porque amanhã é dia do psicólogo, né, Kiki? Você vai me dar uma lambida especial no dia do psicólogo? Sim ou não? Ontem nesse canal eu fiz um vídeo explicando sobre a avaliação neuropsicológica em altas habilidades e superdotação. Falamos especificamente sobre habilidades acima da média, né? Como avaliar uma habilidade acima da média. Hoje nós vamos falar de criatividade e envolvimento com a tarefa. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e ative o sininho para receber lembretes desses vídeos que estão sendo feitos aqui no canal do YouTube. Meu nome é Sara Cassimiro, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e diretora da Encantato. Vamos continuar falando então sobre altas habilidades e superdotação. Nós já vimos os instrumentos que a gente pode fazer para avaliar uma habilidade acima da média. Então agora vamos falar de envolvimento com a tarefa e criatividade. Envolvimento com a tarefa, bom, o quanto a pessoa se dedica, persiste, está envolvida naquela determinada atividade, a gente não consegue avaliar isso com um teste. Então isso é qualitativo, isso é ecológico, você tem que entender como que é a postura dela no dia a dia em relação a tarefas que ela goste, que ela se dedique bastante, tá? Então, envolvimento com a tarefa é realmente uma avaliação ecológica. A gente vai avaliar perseverança, paciência, autoconfiança e crença na própria habilidade de desenvolver um trabalho. Se aquela pessoa que quando ela gosta de alguma coisa, ela persiste, mesmo que esteja difícil, ela vai lá, tenta de novo, né? Ela tem confiança que ela vai conseguir. Isso com o envolvimento com a tarefa. E para a criatividade, né, que seria o último anel ali da teoria do Renzulli, o que é criatividade? Criatividade é inovar, pensar diferente, né? Pensar de uma forma nova, né? Não é só ir lá e fazer, não é só ir lá e resolver um problema, mas sim pensar numa forma inovadora de resolver esse problema. Isso que é criatividade. Criatividade também é uma avaliação ecológica, né? Então você tem que entender se a pessoa é criativa dentro do ambiente. Só que nós temos alguns instrumentos e algumas orientações para poder te ajudar nessa avaliação de criatividade. Nós temos um teste, que é o teste de criatividade figural infantil, que é restrito a psicólogos. Esse teste, ele permite a avaliação da criatividade figural por meio de pontuação de 12 características criativas, permitindo uma avaliação global da criatividade e avaliações de características mais ou menos envolvidas no indivíduo. Ele é um instrumento que ele tem 3 partes, 3 etapas, tá? O instrumento chama de criatividade figural, ele é chamado de criatividade figural, ok. O instrumento é chamado de criatividade figural porque são figuras, tá? Que a pessoa tem que ir completando, e a gente analisa uma série de características relacionadas à criatividade, tá? Então, é um excelente instrumento em termos de faixa etária. O objetivo é avaliar a criatividade em crianças, estudantes do 1º à 8ª série do ensino fundamental, ou seja, do 2º ao 9º ano, usando a nomenclatura atual, tá? A aplicação dele pode ser individual ou coletiva. O único porém desse instrumento é que você só pode fazer do 2º ao 9º ano, né? Então, assim, não vai abarcar a faixa etária do adulto, da adolescência, né? Uma grande parte da adolescência ele não abarca. Esse é o único porém, mas ele é um ótimo instrumento. Nós temos curso dele na plataforma do Ser Neuropsi, tá? De aplicação, correção e interpretação. Mas, além desse instrumento, eu vou te indicar uma outra coisa, que é bem simples para você poder fazer, para você ter uma noção da criatividade da pessoa. Esse livro aqui que você consegue ver, dentro dele, tem algumas histórias que você pode pedir que a pessoa complete, que ela faça algumas atividades, não são histórias, né? Tem algumas atividades que você pode pedir que a pessoa faça, que vai dar para você uma medida de criatividade. Eu deixei aqui as páginas de onde tem essas atividades que você pode fazer, mas assim, tem várias outras, né? Então, ó, Imagine ser na página 70, O que aconteceria se na página 89, A Branca de Neve e o Silvio Santos na página 90, Invertendo as Coisas na página 100. Tem várias outras atividades que você pode estar utilizando, tá?
São atividades que são sugeridas nesse livro, mas que a gente sim consegue avaliar aspectos de criatividade, ok? Que mais? Quando você está falando de altas habilidades e superdotação, avaliar só esses aspectos de habilidade acima da média, criatividade, né, envolvimento com a tarefa não são suficientes. Porque o que a gente encontra nessas pessoas que têm altas habilidades de superdotação também são algumas coisas a mais, como, por exemplo, alterações no perfil sensorial, dificuldades como uma hiper ou uma hipossensibilidade auditiva, visual, etc. Por isso, a minha indicação para que você faça o perfil sensorial 2. O perfil sensorial 2 é um instrumento de avaliação do perfil sensorial, ele é multiprofissional, ele pega a faixa etária do nascimento até 14 anos de idade e 11 meses. Ele é um conjunto de questionários baseados no julgamento do cuidador e professor. Todos os formulários estão disponíveis em papel e podem ser corrigidos de uma forma digital, tem correção online. Então, quais formulários que nós temos no perfil sensorial? Nós temos o formulário do perfil sensorial 2 do bebê, que aí é o cuidador, geralmente a mãe que responde, são 25 itens sobre os bebês, desde o nascimento até 6 meses de idade, que você poderia estar aplicando. Nós temos o perfil sensorial 2 da criança pequena, também é um cuidador que vai responder, nós temos 54 itens, que vai pegar essa faixa etária de 7 meses até 35 meses de vida. Nós temos o perfil sensorial 2 da criança, que um cuidador também vai responder, são 86 itens, que pega aí a faixa etária de crianças de 3 anos e 0 meses a 14 anos e 11 meses. Nós temos o perfil sensorial 2 abreviado, que seria uma versão abreviada do formulário, de 3 anos e 0 meses a 14 anos e 11 meses, apenas com 34 itens. E nós temos o perfil sensorial 2 de acompanhamento escolar, que aí quem responde é o professor, que tem a faixa etária de 3 anos e 0 meses a 14 anos e 11 meses. Então, o que é o perfil sensorial 2? São formulários que ou os pais, cuidadores ou os professores vão responder sobre características relacionadas ao perfil sensorial daquela criança, né, daquele bebê, daquela criança pequena, tá? Ele vai desde o nascimento até 14 anos de idade. É interessante você avaliar o perfil sensorial em pessoas que você suspeita que apresentem altas habilidades de superdotação, porque costuma ter algum aspecto sensorial envolvido. Além disso, né, é importante você avaliar também algumas características mais para a parte de personalidade e afetividade. Então, no adulto, por exemplo, itens a serem observados é que muitos adultos têm a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é a pessoa acreditar que ela não tem todo aquele conhecimento, que ela não merece estar naquela posição, por exemplo, do trabalho que ela está, né? Então, essa ideia de que não é tão bom assim, né? Essa síndrome do impostor, então, é acreditar que, na verdade, tem né, que não tem tanto conhecimento como deveria, certo? Pensamento acelerado, ansiedade, então, indicação de teste de personalidades e escalas, que eu já falei aqui para vocês, assim, em outros vídeos sobre escalas de personalidade e afetividade. Agora, eu também quero deixar a indicação de 2 livros aqui, porque dentro deles tem materiais, questionários que vocês podem aplicar em professores, no próprio paciente, em todas as faixas etárias. O primeiro livro é esse daqui que você está vendo, Altas Habilidades e Superdotação, Instrumentos para Identificação e Atendimento do Estudante dentro e fora da sala de aula comum. E o outro livro é esse Manual de Identificação de Altas Habilidades e Superdotação, que ele é ótimo, excelente. Aqui você tem lista de verificação de indicadores de altas habilidades e superdotação para a educação infantil, você tem para o professor, regente ali da disciplina, você tem ali para o professor de educação artística, para o professor de educação física, ou seja, olhando as diversas áreas, para o professor de educação infantil. Então, assim, tem vários ali, inclusive tem para adultos, são vários questionários que nós temos ali, que podem contribuir para esse processo de avaliação neuropsicológica. Eu vou deixar uma sugestão que você pode aplicar, tá? De testes, de escalas, para diferentes faixas etárias, então, pré-escolares, escolares e adultos, no nosso Telegram da Encantato. No link aqui abaixo, tá? Nessa descrição desse vídeo aqui, tem um link do grupo do Telegram da Encantato e eu vou colocar hoje esse arquivo lá, que tem todos os instrumentos que eu indico para avaliação neuropsicológica em altas habilidades de superdotação em pré-escolares, escolares, adolescentes e adultos. Participe
do grupo aqui do Telegram da Encantato. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e que tenha ajudado você na avaliação de altas habilidades e superdotação. Lembre-se que amanhã é o dia do psicólogo, dia 27 de agosto, e eu tenho um vídeo especial para você aqui no canal do YouTube. Então, até amanhã!